Então vamos lá, vamos continuar com esse capítulo 5, que ele é bem extenso. Vocês ouviram a semana passada, ainda acho que tem mais 2 ou 3 semanas ainda pela frente. Tá? É o primeiro capítulo das bem-aventuranças. Então o trecho que nós vamos comentar hoje é do 18 ao 21. São os itens. E eles estão referenciados no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, para quem tiver o interesse de fazer a leitura. Então nós vamos falar sobre o bem sofrer e mal sofrer. Mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, e perda de pessoa amada e morte prematura. Então, bem e mal sofrer. Antes da gente iniciar, para a gente ter um entendimento disso, é importante a gente lembrar que todos nós passamos por sofrimento. Faz parte do nosso dia a dia. Isso. Ninguém está isento, porque nós somos espíritos ainda em aprendizado, espíritos em evolução. E vão se passar muitas encarnações ainda, até nós conseguirmos depurar o nosso espírito. E esses erros acabam gerando sofrimento para nós e para quem está próximo de nós. Se não for nessa reencarnação que a gente conseguir resgatar esses erros, porque nós reencarnamos com um propósito, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos agir de uma maneira correta ou podemos cometer outros erros. E esses erros nós podemos sim resgatar nessa vida ou não, ou levar para uma vida futura, ou levar os nossos resgates lá para frente, uma outra encarnação. Então, quando a gente fala assim, não é a lei dos homens, é a lei de Deus. Porque da lei de Deus nós não escapamos. Esta é divina, esta não é que nem os homens, os olhos, né? Nós está tudo marcadinho ali, tudo registrado. Muitas faltas nós cometemos pela nossa invigilância, pelas nossas más tendências ainda, porque nós estamos aprendendo ainda. Nós não somos perfeitos. E esse sentimento ainda existe muito dentro de nós. Quando nós desencarnamos, nós levamos para outra vida tudo que nós aprendemos nesta reencarnação. Tudo que nós conseguimos barganhar, acrescentar, nós levamos. Nós não perdemos tudo aquilo que nós aprendemos. Nós podemos estacionar nessa reencarnação. Não quero fazer nada de bom nem de mal, vou manter aqui. Mas a filha é tão grande que para a gente voltar numa outra encarnação vai demorar tanto tempo. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo nesta reencarnação de fazer o nosso melhor. É isso que Deus espera de nós, dos seus filhos. Muitas vezes as pessoas cometem erros, mas é por maldade mesmo. São pessoas que sabem que estão fazendo mal e se compadecem. É um prazer para eles fazerem isso. Cada cabeça sua sentença. Nós não podemos julgar todos pelo que nós pensamos. Eu não posso esperar do outro uma atitude que eu tomaria. Então, onde vem as decepções, onde nós temos as decepções com as pessoas, muitas vezes próximas de nós, fala, como que ele pode fazer isso, agir dessa maneira? Mas é a caminhada dele, é o tempo dele, é o aprendizado dele, não é o nosso. Nós estamos aqui reunidos hoje atrás de um conhecimento, de entender um pouco mais da doutrina, do que vai acontecer conosco, do que nós podemos fazer para melhorar. Nós estamos buscando isso. Olha a família reunida que está aqui hoje, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Nós estamos buscando esse aprendizado, nós não estamos estacionados, nós estamos querendo evolução, nós estamos querendo buscar alguma coisa a mais, respostas que nós não encontramos no nosso dia a dia, em outras religiões. Mas nós precisamos principalmente prestar atenção em nós. Porque é nos melhorando como pessoas que nós vamos melhorar aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos dar o exemplo. Eu vejo isso porque meus filhos não me acompanham aqui no centro. Então eu falei, eu estou tentando dar o exemplo para eles, mas é o livre-arbítrio de cada um. Né? É as escolhas que cada um faz. A gente quer carregar os filhos junto às pessoas que a gente gosta, porque a gente está vendo o que é melhor para nós nesse sentido, mas às vezes não é para eles. Então que a gente faça o nosso melhor aqui. Nessa caminhada a gente acaba gerando sofrimentos, situações.
para as pessoas que às vezes estão muito perto da gente. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de exemplificar para a gente entender. Eu sou mãe e eu tenho, nessa encarnação, me veio um filho autista para eu cuidar. Então ele veio para a minha família para eu dar muito amor, muito carinho, muita atenção para esse irmão. Eu não sei o que eu fiz para ele numa vida anterior. Se eu me propus a recebê-lo como filho, por ele ter feito alguma coisa para mim no passado, eu não sei. Mas eu sei que ele veio como meu filho nessa encarnação para ter muito carinho, para ter atenção, para conseguir evoluir, passar por esta encarnação e começar a melhorar o seu perispírito de alguma forma. Para que ele cure esse perispírito dele. Isso de resgates do passado. Porque nada acontece na nossa vida, nada acontece aqui na Terra de graça. Alguma coisa nós já fizemos ou fomos. A gente não sabe. Graças a Deus que a gente não sabe de tudo isso. Porque senão a caminhada ia ser muito mais penosa, muito mais difícil da gente conseguir chegar no nosso destino. E às vezes eles vêm para quê? Para a gente desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, que muitas vezes nós não temos, principalmente quando é família. Amigo a gente tem a maior paciência do mundo, muitas vezes até não, mas tem. Mas com relação à família é onde a gente descarrega, onde a gente despeja tudo aquilo. E é justamente o inverso, a gente tem que ter paciência, porque se a gente veio para conviver dentro do mesmo laço de família, são resgates que nós temos ali. Então nós temos que fazer o nosso melhor para a gente tentar resgatar um pouco do nosso débito. Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Ele não estava se referindo, no modo geral, somente àqueles irmãos que sofrem. Sim, ele estava se referindo, mas não somente a isso, mas sim àqueles que conseguem suportar e passar, conseguir passar pelas dificuldades que a vida lhe coloca. Passar bem, conseguir superar tudo aquilo que está sendo colocado no caminho dele, como superação, como dificuldade. Com dignidade, principalmente, né? Então, somente as provas bem suportadas podem conduzir esse irmão a um lugar melhor. A prece, a oração, é uma ferramenta tão importante que nós temos para acalmar a nossa alma, para acalmar o nosso coração, quando nós estamos sofrendo. Não é a primeira coisa que nós fazemos, eu vou orar, eu vou pedir ajuda. Por que só na hora da dor? Por que só na hora do sofrimento? Por que nós não fazemos isso como agradecimento no nosso dia a dia? Todos os dias. Agradecer por estar vivo, por poder estar aqui com saúde, vivendo, reencarnado aqui, para cumprir as nossas obrigações daquilo que nós fomos destinados e escolhemos para nós, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. A prece, ela é uma ferramenta que acalma não só a nós, mas aos irmãos que nós perdemos, que partiram, porque de uma maneira, essa oração ela vai chegar a esses irmãos. A gente acha que não, mas quem já assistiu o Nosso Lar, lógico que é a história do Nosso Lar, o filme, eles fazem de uma maneira para você prender realmente a atenção, mas a base é aquilo. Você vê, só tem não sei se vocês assistiram, mas um irmão que desencarnou, teve uma paciente dele que fazia oração para ele. E era uma paciente que ele menosprezava, porque ela não pagava consulta. Mas ela orava com tanto fervor que ele recebia esse bálsamo, esse acalento do outro lado. Então é isso que nós temos que fazer, porque as orações, as vibrações nossas chegam. A nossa maneira de se comunicar com o plano espiritual é através do pensamento. Nós não precisamos verbalizar nada, mas a maneira que nós pensamos, as vibrações para os irmãos que desencarnaram, para os irmãos queridos, chegam da mesma maneira que chegam as ruins também. Quando nós vibramos coisas ruins, mas é uma via de mão dupla, né? Vai, mas volta, uma hora volta. E Jesus disse muitas vezes isso já. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional à força de cada um.
E como recompensa, nós temos a nossa resignação, a nossa coragem de conseguir chegar lá na frente carregando esse fardo. Porque fardo todos nós temos. Ninguém quer trocar seu pacotinho. Todos nós temos. Cada um carrega da maneira que consegue. Mas ninguém quer trocar. Bem-aventurados os aflitos, porque então traduzir-se assim. Bem-aventurados os têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Quando nós fizermos a passagem. Então essa é a nossa primeira reflexão do Evangelho, bem e mal sofrer. Então vamos pensar no nosso sofrimento, como que nós estamos, nas nossas dores, como que está sendo o nosso aprendizado com relação ao sofrimento, como que nós estamos trabalhando isso, se eu estou melhorando como pessoa ou não. Se vocês puderem até dar uma lidinha nesse primeiro item do Evangelho, é interessante depois, uma outra hora, vocês pegam o Evangelho e fazem uma leitura. É uma boa reflexão, é um bom entendimento, porque nós falamos aqui o entendimento que eu tenho do Evangelho, mas de repente você lê hoje, você lê amanhã e você passa a mensagens ali, capturar ideias que você não tinha visto, não tinha essa visão. Olha como que Deus nos dá oportunidade de crescimento, né? Então, o segundo item é o mal é o remédio. E esse comentário é de Santo Agostinho, de 1863. Olha quanto tempo. E nós estudando hoje, serve para nós, né? É uma lição que serve para nós, porque esses anos se passaram e o aprendizado é o mesmo. Será a terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, por que a terra é considerada um lugar de dor e sofrimento? É uma pergunta. Por que a terra é considerada um lugar de dores e sofrimentos? Porque nós nos encontramos ainda no mundo de provas e expiações. Vocês ouvem isso o tempo todo. Né? A gente ouve isso nas palestras o tempo todo. E a gente tenta se convencer disso. Nesse mundo onde nós vamos tratar o quê? A nossa alma, que ainda é uma alma doente. Nós esquecemos que quando o nosso corpo físico adoece, é porque o nosso perispírito, a nossa alma já adoeceu. Então, quando nós temos as doenças físicas aqui, o Luiz fez uma palestra muito interessante de doença psicossomática na semana passada. Ele falava justamente isso. Quando o nosso corpo físico adoece, é porque o nosso perispírito já adoeceu. A nossa alma já adoeceu. Através dos nossos pensamentos, da nossa tristeza, da nossa angústia, da mágoa que nós guardamos no peito, nós vamos desenvolvendo doenças. E vamos piorando o nosso... Então, é um autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer, saber onde nós temos que melhorar. A nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, o que nós precisamos fazer, os pontos nossos que precisam ser tratados por nós. Somos nós que escolhemos as nossas provações, pelo que nós vamos passar aqui na Terra? Muitas vezes somos nós que escolhemos, porém, quando aquele irmão que desencarnou, ele não tem condição, capacidade para fazer isso, são os bons espíritos que o fazem. Então existe aquele irmão que reencarna com toda a programação do que ele vai passar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque aí fica claro para a gente entender isso. Mas quando ele não tem a capacidade para ver o que ele tem que passar, são as reencarnações compulsórias, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui porque é mais complexo. Então eles escolhem por nós. Então eu vou dar um exemplo. O Chico psicografou um livro que chama A Vida Escreve. E tem uma passagem lá que chama O Merecimento. Eu vou ler ela para vocês. Era um homem, ele era chamado de Saturnino Pereira. Ele era espírita, ele era um bom marido, ele era um trabalhador, era uma pessoa de bem. Então era tudo o que um exemplo de pessoa bondosa, né? E certa vez ele estava operando numa máquina, trabalhando, e ele sofreu um acidente e ele machucou a mão. Ele foi socorrido, foi para o hospital, foi socorrido,
passou por cirurgia, a mão dele o braço foi recuperado, tudo, mas o médico chegou para ele e falou que, infelizmente, os ferimentos do braço dele, e ele ia ficar bom, mas ele perdeu o polegar nesse acidente. E logo vieram os comentários, né? Um homem tão bom, né? Faz trabalho voluntário, tudo, e perder a mão, aquele que mata, que faz isso, está lá impune, continua ali, né? Então, à noite, na companhia da esposa dele, ele foi para o centro espírita onde ele trabalhava. E aí, terminou todo o trabalho dele, da sessão espírita, na hora que eles estavam fazendo as orientações finais do grupo mediúnico, né? Veio uma mensagem para ele, do plano espiritual. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições de desagravo, você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivos. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, ou seja, quando ele ia reencarnar, programou a excursão presente. Ele escolheu isso. Excursão de trabalho de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Porque quando nós reencarnamos, nós não temos a lembrança do que nós escolhemos, do que nós fomos, do que nós entendemos, do que nós sabemos. Então, ele escolheu isso. Só que, quando aconteceu, aí a história muda de figura, né? Quando nós passamos por situações difíceis aqui, nós não sabemos se aquilo foi escolha nossa ou não. Mas aqui ele sabia que tinha sido uma escolha dele, porque foi orientado pelo plano espiritual para ele isso. Há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado seu, enfermo, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, o plano espiritual, quando ele desencarnou, ele ficou muito perturbado. Durante muito tempo, ele ficou vagando no plano espiritual, revivendo tudo aquilo que é o umbral que a gente chama, revivendo toda aquela situação que ele havia causado, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele havia causado a esse irmão. E ele implorou uma existência humilde e que ele viesse a perder o braço mais útil que ele tivesse, que ele mais utilizava para trabalhar. Então, ele escolheu aquilo. Ele escolheu vir e passar pela mesma situação que ele havia causado. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros, tem trabalhado, cumprido seu dever de cristão. Não estamos aqui para elogiar você, pois a luta continua, continue lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado na ocasião da colheita. Então, o que nós plantamos, nós vamos colher uma hora. Não nessa, talvez em outra reencarnação, a gente não sabe. Porém, hoje, por débito legítimo, alejaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grosseiras lágrimas de conforto e apaziguamento e alegria. Então, olha a história. A gente julga muitas situações que nós vemos no nosso dia a dia, mas a gente não tem noção do que aconteceu, do que poderia ter acontecido. Quando a gente vê, às vezes, irmãos em situações difíceis, a gente realmente se compadece, mas a gente não sabe o que aquele irmão passou. Então, qual que é o remédio para o nosso sofrimento? A fé. A fé é o melhor remédio para o nosso sofrimento. É o remédio mais seguro. Nós devemos lembrar que aquele que acredita, que crê, ele se fortalece na fé. E como que nós conseguimos esse remédio? Fácil falar, né? Mas como que a gente vai conseguir esse remédio? É simples. Basta nós nos ligarmos com Deus. É simples assim, essa união que a gente tem com Deus. Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é caridoso, é misericordioso. E eu preciso, primeiramente, aceitar, respeitar e me perdoar. Primeiro, eu tenho que pensar em mim, não é ser egoísmo, mas
Se eu não me aceitar, não me perdoar, como que eu vou fazer isso com o meu próximo? Eu preciso acreditar em mim, ter fé em mim. Eu sei que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu posso. Então nós precisamos ter fé em nós primeiro. Essa sintonia, essa ligação com Deus, ela fortalece muito a nossa fé. Nós nos aproximamos. Nós conseguimos, estudando tudo aquilo que é nosso ponto fraco, é o nosso tendão de Aquiles, né, como a gente fala, é aquilo que eu sou ruim ainda. Eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, eu preciso trabalhar minha paciência, minha tolerância. A vida nos ensina isso. Se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor, mas nós vamos aprender. Isso com certeza. O terceiro item é a felicidade não é deste mundo. Isso vem de encontro a tudo que a gente comentou aqui até agora, né? É muito difícil uma felicidade completa no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo de provas e expiações. Aqui é um mundo de aprendizado ainda. A felicidade ela só é na sua plenitude nas esferas superiores, onde o mal não existe ainda. Nós estamos caminhando numa evolução, nossa Terra está caminhando numa evolução, mas ainda um pouco longe dessa jornada, né? Ainda a expiação ainda tem muito que aprender ainda, nós aqui. Nossa cota de sofrimento, de decepção, cada um tem a sua cota, cada um tem o seu aprendizado, é nossa evolução, todo mundo junto. O que a doutrina nos ensina realmente é que a felicidade real nossa é do espírito. É do espírito. Porque não adianta você ter muito dinheiro e você não ser uma pessoa feliz. Felicidade é aquela paz de espírito, é a nossa consciência tranquila. Muitas vezes os valores que nós damos no mundo físico não são os mesmos do mundo do plano espiritual, né? Muitas vezes nós buscamos a felicidade aqui na Terra que não são boas para a nossa evolução espiritual. Vamos entender um pouco disso. De uma forma geral, vamos resumir isso daqui. Para nós, felicidade hoje aqui, o que é? Bens materiais, é uma beleza física, é ter um carro bom, é o teu dinheiro. A gente precisa disso? Com certeza. Não é que a gente não precisa disso, mas o que não pode acontecer é a forma como que eu possuo toda essa riqueza, tudo isso, eu encarar como eu sofrer porque eu não tenho. Eu sofrer porque eu não consigo comprar uma roupa nova, um sapato novo. É o sentimento que gera tudo isso. É o sentimento que nós guardamos que não é benéfico para nós. Nós precisamos sim, para a gente ter um pouco de conforto na vida, ter um pouco de tranquilidade, com certeza. Mas é o sentimento negativo que a falta dessa materialidade nos traz que nós não devemos ter. Nós nos frustramos quando a gente não consegue alcançar, quando a gente não consegue comprar. Né? É essa frustração, é esse desgaste que é ruim. São os valores morais que nós acabamos colocando em segundo plano aos valores materiais. Quarto item nosso, que já estão abrindo a porta lá, para a gente terminar logo. Perda da pessoa amada e mortes prematuras. Tá? É mais um ponto importante que merece muita a nossa compreensão quando nós perdemos uma pessoa muito querida próxima de nós. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Nossa, Deus não é justo. Principalmente se essa pessoa for jovem. Como que pode ceifar a vida desse irmão que eu amava tanto, que uma vida inteira pela frente ainda, tinha muita coisa para fazer ainda, construir família, ter filhos, e a vida dele é ceifada assim, enquanto o outro está lá, que não produz mais nada, que já tem uma certa idade. Que Deus é esse? É justo? Não é isso que nós pensamos quando nos é tirada uma pessoa querida? Nós questionamos a justiça de Deus. Quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Réis mortais, né? E aí, Deus leva os que são úteis e deixa para nós, para trás, aqueles que nada produzem. Acaba desestruturando uma família inteira. E aí a gente conclui que nós estamos sujeitos à lei de causas e efeitos, ação e reação. Tudo existe um porquê
das coisas acontecerem isso. Existe uma razão para aquele irmão ter desencarnado tão cedo. E no Livro dos Espíritos ele diz o seguinte: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele irmão que já cumpriu aquilo que ele se propôs aqui na Terra. Então a passagem dele é curta. Mas nós queremos, pelo nosso egoísmo, nós queremos aquela pessoa próxima de nós. Mas quem sofre não é ele que foi. A gente acha que ele está sofrendo, vai passar por situações onde ele vai ter que aprender tudo novamente, mas nós ficamos no sofrimento aqui. Por quê? Porque a gente quer a presença daquela pessoa próxima de nós. A gente não quer se separar. Por quê? Porque a gente ama muito. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. E isso é um sentimento que a gente vai gerando que acaba atrapalhando o irmão que fez a passagem, que está lá do outro lado. A angústia que nós temos, o sofrimento que nós carregamos em situações assim, chega para ele, como chegam as orações que eu falei antes. Então nós temos que ter sentimentos de compaixão, orar, alegria. Eu sei que é difícil, com certeza. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Eu sei o que é a dor de perder pessoas que a gente ama. Então a gente não quer. Então são situações que nós passamos na nossa vida que a gente tem que aprender com tudo isso. É um aprendizado. Nós temos que aprender com o sofrimento que nós passamos. Essa é a verdadeira razão da gente estar aqui. Resgatar tudo isso. Nos melhorar como pessoas. A dor, quando a gente perde, a primeira coisa que abala é a nossa fé. A primeira coisa que é abalada é a nossa fé. E tem que ser o contrário, nós temos que fortalecer a nossa fé. Porque se esse irmão foi, é porque ele cumpriu a missão dele. A passagem dele por aqui, ele foi poupado de cometer mais erros. De aumentar a dívida dele ainda. Porque ele cumpriu a missão dele, ele foi. Voltou para a casa do pai, lá é nossa casa. Aqui é nosso resgate. E quando vocês sentirem saudade desses irmãos que partiram, a gente tem que lembrar que eles estão sempre próximos de nós, através dos nossos pensamentos, da presença desses irmãos fluídicas ao nosso, quando nós sentimos aquela lembrança gostosa, que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe, fazemos uma oração, é como se eles estivessem ali próximos de nós, e muitas vezes estão. Então é esse o acalento que nós temos para o nosso coração, da presença desses irmãos, porque nosso espírito é eterno. Engana-se aquele que pensa que acabou a vida nossa aqui, acabou, tchau. Não, nosso espírito é eterno. Nosso corpo físico, sim. Ele foi poupado porque a hora que ele perde esse invólucro aqui, ele volta para a casa do Pai. E nós ficamos aqui ainda na caminhada, né, gente? Estamos aprendendo ainda. Muito chão pela frente ainda, se não nessa, em outras reencarnações. Mas a gente está no caminho. A gente está no caminho.